Hoje eu vou voltar 43 anos atrás, fazer uma viagemzinha no passado e relembrar o convívio que eu tive com meus pais. Eu vim de uma família muito grandiosa. Essa família minha, meus pais teve 10 filhos. Desses 10 filhos, eu sou a segunda. E lembro da dificuldade que era naquele tempo. Meu pai trabalhando na rede ferroviária, chegava às madrugadas, a gente ia encontrar com ele, porque sempre trazia uns cocos, trazia alguma coisa. E a gente tinha aquele prazer de levantar de madrugada para ir encontrar com ele. E a vontade de ver também o trem chegando. Aquele apito do trem era tudo de bom para nós. Porque criança, tudo que vê é graça. Era uma pessoa assim, ferroviário, trabalhou na rede ferroviária, chamava Felisberto, mas era o popular feliz pelos companheiros dele. E nós vivemos assim muito bem. Ele, apesar de trabalhar fora, quando assim gente nascemos, crescemos um pouco, já entendia por gente, ele ficava fora em Monte Azul, Janaúba. Eles mandavam ele trabalhar fora, né? E quando ele chegava, era aquela pessoa tão maravilhosa em casa com a gente, mas eu, como era assim, uma das mais velhas, eu tinha medo dele quando ele chegava, porque ele chegava barbudo, cabelo um pouco grande. Minha mãe, essa criatura tão maravilhosa que aguentava aquele rojão de todos nós, ela cuidava da gente com muito carinho e já sabia o sistema de cada um de nós. Quando ele ia brincar comigo, por exemplo, eu começava a chorar, ela falava: não, meu filho, você tem que tirar a barba primeiro e cortar esse cabelo, porque senão ela vai ficar sempre com medo, porque ela quase não te vê. Então, meu pai cuidava direitinho, chegava: e aí, vamos brincar com o papai? Eu já ia toda alegre, né, brincar com ele. Era tudo mais fácil, né? O povo que conhecia lá, Dona Daniela, Martinha, Clarino, João, Anastácio, e Zé Alves, que morava no morro, que meu tio, que morava perto da antena de televisão de Montes Claros. Uma pessoa maravilhosa, assim, não porque minha mãe não era, né? Mas meu pai era melhor, porque meu pai era, assim, cheio de criatividade, e a gente que era mais inteligente aprendia com ele. Ia pescar, certo? Andava muito. Chegava lá com as pernas, tempo de quebrar, mas pescava, pegava os peixinhos, e a alegria nossa era essa, sabe? Eu, Osmar e pai. E ele também, né, lembro também das aulas que ele dava pra gente. Todos nós passamos pelas aulas dele, ele também era professor. E às vezes ele era muito duro com a gente, mas era uma lembrança muito boa. E ensinava a gente a estudar, né? Apanhava também, porque quando a gente perguntava 9 vezes 9, porque ele não sabia falar 81, o pau quebrava. Você entendeu? Então, assim, puxado, viu, meu compadre? Então, eu devo meu pai ter me ensinado a ler e escrever. Meu pai não tinha muita cultura, porque meu pai e minha mãe estudaram até o 4º ano primário, mas que bate em qualquer ensino médio, fundamental, até mesmo em faculdade. E pelo pouco que o meu pai sabia, quando eu entrei para o jardim, porque eu estudei no jardim de infância, deputado Antônio Pimenta. Quando eu entrei na escola, assim como os meus irmãos, a gente já sabia ler e escrever, porque meu pai foi o nosso professor. Eu lembro de papai ensinando a gente ler, escrever e contar. E ensinava de um tanto que quando a gente chegava na escolinha, no primeiro ano, que na minha época, a gente não entrava muito cedo para a escola, entrava com 7 anos. Aí a gente sabia ler, escrever, contar e a tabuada todinha, de trás para frente e de frente para trás.
toda a tabuada ele ensinava para nós. Ensinava a fazer contas de todas as modalidades. Divisão, que era uma coisa muito difícil, ele ensinava com mínimos detalhes. E a gente já chegava na escolinha sabendo tudo, sabia tudo, tudo, tudo. Às vezes a professora nem queria a gente mais naquela série. Passava para o 2º ano já. Inclusive, ele ficava fora e escrevia umas cartas para minha mãe perguntando como que a gente estava. E tinha muita gente curioso que tinha mania de abrir as cartas e ler. Então, ele arranjou um método de escrever a carta por números. A carta ele escrevia números. Então, a minha mãe já entendia tudo, porque ele foi do ABC de 1 até 10. Então, tudo que ele escrevia era por número, e minha mãe lia as cartas todas. Aí, um dia, um colega dele ainda chegou em casa, né, e falou com a mãe assim: dona Emídia, felizmente disse que mandou uma carta aqui para a senhora, mas eu olhei aqui, eu não sei se eu trouxe a carta certa, porque mandou aqui um tanto de número aqui, umas contas que mandou para a senhora, e eu não sei se eu peguei a carta certa. Minha mãe deu um sorriso e falou: não, é a carta mesmo, eu já entendo como que é. E eles ficavam sempre curiosos, né? Mas nunca conseguiram saber o que meu pai escrevia na carta. Uma mãe exigente, controladora, mas porém meiga. Eu lembro que tudo que ela comia, ela dividia. Eram muitos filhos, a gente eram muitos irmãos. E ela dividia. Tudo que ela ia comer, até uma laranja. Eu lembro que a gente encostava perto dela e ela tirava um gominho da laranja e dava um por um ali. Nós que éramos mais pequenininhos. Eu tenho essa imagem dela. Lembro de minha mãe, naquele tempo, tinha um fogão a lenha. Lembro como se fosse hoje, ela na cozinha cantando, lavando as vasilhas. Aí terminava de lavar tudo, ela pegava as brasas do fogão a lenha, batia um bolo e a gente ficava ansioso para ver a hora que esse bolo assasse. Aí era conversando com a gente e trabalhando, sempre cantando. E meu pai viajando, e ela foi o pai e a mãe dentro de casa, porque é ela que tomava conta da gente. De um lado do quintal eram as canas de pai, do outro lado era a plantação de café, que mãe cuidava, mãe tirava, colhia esse café, mãe torrava o café em casa. Então eu lembro de minha mãe torrando café para fazer aquele cheiro gostoso do café da tarde, torrado em casa, torrado e moído. E aí quando o pai colhia a cana, normalmente, como eu falo, a gente era entre nós mesmos, era Osmar de um lado, João do outro, meu pai passava a cana e eu recebia o bagaço. Ali a gente fazia o caldo de cana no próprio engenho que o pai fez. Tinha uma plantação, tinha a plantação de cana, tinha um engenho. A gente era criado assim. Meu pai e minha mãe sempre foram muito rigorosos com a gente. Não é que brigava com a gente não, mas não gostava que a gente saía com aquela turma de meninos, igual lá na rua tinha muita gente, ficava brincando, jogava pedra na casa dos vizinhos. Minha mãe ficava chateada com aquilo e não deixava, porque se nós éramos 10, tinha condições da gente mesmo brincar em casa. Aí ela aí batia na porta: dona Emídia, deixa os meninos brincar com a gente. Ela falou: não. E uma coisa também que eu me lembro bem quando a gente já estava assim, na fase pré-adolescente e jovem, é que ela pedia sempre: olha, me ensina sempre a falar as palavras corretas, que é para eu não passar vergonha na frente dos meus amigos. Eu lembro uma vez que, quando eu era pequeno, deveria ter uns 8 para 13 anos, por aí, eu gostava muito de pegar passarinho. E lá no bairro Santa Rita, tinha muito aqueles chupãozinhos, aqueles coriozinhos, aqueles passarinhos pequenininhos. E eu gostava de ficar pegando esses bichinhos na semente do capim. E lá encostadinho lá em casa tinha uma construção velha abandonada, que disseram que o pessoal lá, dono dessa construção, havia morrido e coisa e tal, e abandonaram aquilo lá.
E eu entrei e tinha uma pilha de tijolo, eu coloquei uma gaiola em cima dessa pilha de tijolo para poder pegar esses passarinzinhos. Aí no que eu coloquei, eu vi uma guia de abóbora, né? Aquelas abóbora que o pessoal chama de abóbora jacaré. Aí ela estava na flor. Eu peguei essa abóbora e cobri ela com os raminhos secos e coisa e tal. Eu deixei lá. Aí peguei os passarinhos, fui embora e tudo tranquilo. Aí passou uns 30 dias, 40 dias, eu lembrei que eu tinha visto essa abóbora lá e coisa e tal. E fui lá para ver o que tinha ocorrido lá. Se tinha morrido, se essa abóbora tinha crescido, se alguém tinha visto e paiado e tal. Quando eu era pequeno, eu juntei eu e Osmar, fizemos uma gaiola, levamos mais de 3 meses para nós fazer uma gaiola, sabe? Quando estava tudo prontinho, que eu mais ele ia comemorar, a mãe pegou ela e quebrou. Depois, não passou de nada, a gente foi fazer outra travessura. Fomos pegar uns passarinhos no mar, lá nós achamos uma abóbora bem grande mesmo. Eu mais ele pegou de um lado, pegamos do outro, levamos, pensando que nós íamos ganhar um elogio, nós ganhamos foi um couro. E a abóbora estava enorme, eu era magrinho, né? Sempre fui magrinho. E aí eu peguei essa abóbora, já estava madura, enorme, com muito sofrimento, cheguei em casa com essa abóbora. Aí cheguei, a primeira coisa, ô mãe, tal, aquela alegria danada. Eu achei essa abóbora ali, mãe, e tudo, e quando minha mãe me viu, me pegou para a orelha, me deu um cacete. Eu falei, mãe, mas por que não? Porque você roubou essa abóbora e coisa e tal. Eu falei, não, mas não. Aí eu contei para ela a história. Falei, não, foi pegar passarinho na construção velha, a senhora sabe onde que é, e coisa e tal, aqui na rua Barão Cotegipe, bem próximo de casa. Só que minha mãe era toda criteriosa, ela sempre criou a gente nesse sentido, com muita rigorosidade. Aí o que ela fez? Ela pegou e me fez a pergunta, falou, não, tá bom, você acha que justifica isso aí? Então me explica uma coisa, de quem é a construção velha e o lote lá e coisa e tal. Eu peguei e falei, eu não sei de quem é não. Pois é. E você plantou alguma abóbora lá? Eu peguei e falei, também não, eu passei a abóbora no mato, deve ter nascido por acaso. Você vai lá, seu filho de rapariga, e põe essa abóbora no mesmo lugar que você encontrou, entendeu? Se você não plantou, a construção não é sua, você vai voltar lá e vai colocar lá. Não foi assim que eu te criei, não. Mas mesmo assim, foi bom, porque pelo menos lá em casa, né, não tem nenhum bandido, não tem nenhum ladrão. Todos nós somos trabalhadores, certo? E honestos. Quando eu cheguei, quando eu me lembro assim, dizem que no passado os mais velhos tiveram uma vida mais difícil. Porque às vezes faltava as coisas dentro de casa, faltava assim, ter mais conforto. A palavra certa não é comida, é conforto. Quando eu cheguei, eu já sou daquela turma dos mais novos, né? Que já tinha telefone, já tinha televisão a cores. Então já tinha as coisas dentro de casa, então eu não vivi esse tempo ruim. Nós éramos muitos irmãos e muitas irmãs. E a gente vivia em harmonia. Por quê? Porque papai e mãe ensinaram a gente isso, a ter unidade. Se às vezes surgisse assim, discussão, qualquer contenda, porque isso é normal, né, da criança, ela não permitia e logo depois da discussão, que ela apaziguava imediatamente, todo mundo voltava ao normal como se nada tivesse acontecido. Isso para mim foi uma lição, assim, muito grande, muito, muito grande. O Ailton viajava, saía, divertia, né? Alguns passavam por mim e diziam, né, sobre amizade e honestidade. Eu sou muito grato aos meus pais, entendeu? Eu tive uma formação, não tive dificuldade nenhuma na carreira minha militar, devido a essa excelente criação que eu tive dos meus pais, os bons exemplos, a honestidade, o caráter, foi muito importante na minha vida. Aí eu não vou falar mais, porque se eu for falar mais alguma, eu vou ficar aqui dias e dias falando dos meus pais. Mas a saudade, vou falar com você, a saudade é muito grande, porque a gente, graças a Deus, com toda família humilde que a gente era todo mundo unido, quando um adoecia, o outro estava pronto para servir. A mensagem que eu dou é que a nossa família, éramos 10, ficou 8, e somos muito unidos, sabe? Quando a gente precisa um do outro,
é resolvido os problemas, você entendeu? A mensagem que eu diria é que a gente tem que ser unido, a gente tem que se amar, a gente tem que um viver bem com o outro, porque no final, quando um vai embora, não resta muito, só resta uma dor muito grande que chama saudade. Deixo uma mensagem para meu pai e minha mãe que estão aqui, essas duas criaturas de Deus. Que Deus o tenha lá no céu. Agradeço de coração tudo que eles fizeram por nós e peço a Deus que dê um bom lugar para eles, meu pai e minha mãe. Fiquem em paz e tranquilos, que nós não podemos deixar de não agradecer muito o que os senhores fizeram por nós. Descansem em paz, Pai, porque tudo que o Senhor fez aqui na terra, a minha mãe fez aqui por nós, nada mais foi do que uma preparação para o doce convívio da eternidade. Vocês estão muito bem com Deus. Obrigada, pai e mãe, por tudo que vocês fizeram por nós. Descansem em paz. Então, beleza, gente. Obrigado. Tchau.